Olá pessoal, tudo bem? Então, a pedidos, esse é um vídeo para a gente falar sobre como fazer o Qi quadrado no R. É legal lembrar que, na verdade, não existe um teste Qi quadrado, existem vários testes Qi quadrado, e o que eu vou falar aqui nesse vídeo é o principal deles, que é o Qi quadrado de independência, o que a gente acaba usando mais. O Qi quadrado de independência, ele é o Qi quadrado que verifica a associação entre duas variáveis categóricas. Então, quando eu mostrar o exemplo do vídeo, eu retomo isso. O que a gente vai ver? Então, eu vou te explicar como calcular esse Qi quadrado de independência e eu vou mostrar nesse vídeo o Qi quadrado de Pearson e não o de Fisher, que vou fazer num vídeo à parte. Eu vou também te explicar como obter os resíduos padronizados ajustados lá dentro do R, como fazer o pós-hoc do Qi quadrado, então analisando esses resíduos ajustados, eu já vou explicar como a gente faz a correção do nível de significância. Então, se você é uma das pessoas que está assistindo a playlist de SPSS também, eu vou nesse vídeo unir tanto o vídeo de Qi quadrado quanto o vídeo que eu gravei depois de pós-hoc do Qi quadrado. Vai ser tudo no R, vou mostrar tudo de uma vez só. A gente também vai aprender a pedir um gráfico para visualizar as células que apresentem os maiores resíduos e no final a gente vai descrever os resultados. Então, para o exemplo dessa aula, a gente vai usar esse banco de dados em que a gente tem informações se as pessoas têm ou não têm diabetes mellitus e a faixa etária dessas pessoas. Então, a tabela abaixo contém os dados de pacientes que foram submetidos a um transplante renal. Determine se há associação entre a faixa etária e o desenvolvimento de diabetes mellitus após o transplante. E descreva os resultados de forma apropriada. Então, veja que a gente tem aqui a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui a diabetes, então ou a pessoa tem diabetes ou ela não tem diabetes, e a faixa etária dela. Então, se ela tem até 30, de 30 a 50 ou mais de 50, e a gente tem aqui os totais, né? Então, o que eu quero ver com o teste de Qi quadrado é se há uma associação entre o desenvolvimento da diabetes mellitus e a faixa etária. Então, por exemplo, será que pessoas que estão na faixa de acima de 50 anos, elas desenvolvem com uma frequência maior o diabetes mellitus? É o Qi quadrado que me permite verificar isso. Observe que tanto a variável diabetes mellitus quanto a variável faixa etária, elas são variáveis categóricas, elas não são numéricas. Esses números que a gente está vendo aqui são a frequência, então tem 81 pessoas que não têm diabetes e têm até 30 anos. 9 pessoas que têm diabetes e têm até 30 anos, e assim por diante. Mas a gente está trabalhando aqui com variáveis que são categóricas. Como a gente quer ver a relação, a associação entre duas variáveis categóricas, é aí que o Qi quadrado entra. Ok? Então vamos para o R. Bom, antes da gente ir para o R, na verdade, eu quero te mostrar que existem duas formas da gente inserir os dados para fazer um Qi quadrado lá no R. A primeira forma é você já inserir a tabela de contingência, que é essa tabela aqui que tem o cruzamento das duas variáveis categóricas. A mesma tabela que eu tinha mostrado para você ali no slide. Então, aqui, ó, tá o sim e não para o diabetes e tá aqui as faixas etárias e eu já tenho aqui as quantidades, né? Então, eu tenho bonitinho aqui quantas pessoas estão aqui nessa intersecção. Então, não tem diabetes e tem menos de 30 anos. Quantas não têm diabetes e tem entre 30 e 50. E assim por diante. Essa é uma das opções. Então, se você já tiver com o banco de dados dessa forma, se você já tiver criado a sua tabela de contingência, tem como já colocar isso direto no R. Caso esse não seja o seu caso, a gente pode colocar lá no R o banco de dados no formato mais típico, que é aquele formato wide, né? Que eu vou mostrar aqui para você, mas que seria nesse formato aqui. Que a gente teria aqui uma coluna diabetes com as classificações, então sim ou não, e uma coluna faixa etária também com as classificações, se as pessoas se encaixam aqui na faixa etária de 30 a 50, de menos de 30 e assim por diante.
Então, nessa primeira parte do script, eu vou te explicar primeiro como carregar e fazer o que quadrado com a tabela de contingência, que é o banco de dados naquele primeiro formato. E na segunda parte eu vou mostrar como fazer desse jeito, tá? E aí no final eu vou explicar a análise de resíduo e tudo em cima de um exemplo só, porque o que varia mesmo é só a leitura ali do banco de dados, ok? Então vamos para o R. Bom, então para fazer o que quadrado eu vou usar esse script que eu chamei aí de que quadrado de independência e que está disponível para download na descrição do vídeo junto com o banco de dados. Então, a primeira parte, o que já é de praxe, se você está acompanhando a playlist de R, é a gente fazer o carregamento dos pacotes que serão utilizados. Então, eu vou usar aqui o dplyr, o rstatics, o pacote psych e o coreplot, para fazer lá no final um gráfico. Esse código, como eu já expliquei em vídeos anteriores, ele está dizendo para carregar o pacote, caso o pacote já esteja instalado, e caso não esteja, primeiro instalar, então carregar. Aí o segundo passo que é importante é você estabelecer o seu diretório de trabalho. Isso é algo que eu já fiz, mas se você não sabe fazer essa parte, volta para o começo da playlist que eu explico essa parte com mais detalhes. E aí a gente vai de fato para a parte de carregar o banco de dados. Então veja que eu até já separei aqui ó, com um monte de hashtags para ficar aqui, ó, primeira opção, banco já no formato da tabela de contingência. Segunda opção, banco no que eu chamei aqui de formato padrão, que é aquele formato em que você tem uma coluna para diabetes, com cada pessoa sendo categorizada como sim ou não, e uma outra coluna para a faixa etária, com cada pessoa sendo categorizada na sua respectiva faixa etária. Para ler o banco de dados no formato tabela de contingência, a gente vai ler do mesmo jeito que a gente está acostumado a ler, só tem um detalhe. Então vamos lá. Eu chamei aqui de dados C, esse C é porque vem de contingência, e aí a gente vai usar aquela função read.csv, e eu vou usar a CSV2, que já assume que o separador de colunas é o ponto vírgula e o separador de decimal é a vírgula, então já está no formato português. Aí o meu banco chama banco, de dados 9.2 contingência.csv. E aí, aqui que tem um detalhe. Para que a tabela fique do formato que vai ser adequado para a gente ler, a gente precisa dizer que row.names, row.names é 1. O que a gente está dizendo com isso? A gente está dizendo para ele pegar a primeira coluna ali do Excel, né, que estava ali no Excel, e considerar como o nome das linhas. Isso vai ser importante para a gente fazer a análise. Então, ele vai considerar que eu tenho uma linha que chama não, lembra que era a diabetes não e sim? Então, ele vai considerar que eu tenho uma linha que chama não e uma linha que chama sim. Vamos lá, vou rodar aqui para a gente ver direito como é que isso vai ficar. Vou apagar aqui minha cola. Se a gente der um view dados, a gente abre isso, né, nessa nova tabela aqui, nessa nova aba, e veja que foi o que aconteceu, ó. Menos de 30 anos, 30 a 50 anos e mais de 50 anos, então ele transformou as faixas etárias em nomes de coluna, e ele transformou aqui a diabetes, né, a classificação entre não e sim da diabetes, em nomes de linhas. Então, já está com a tabela no formato perfeito para a gente fazer a análise. Então, já está pronto. Veja aqui que ele colocou pontinhos onde eu coloquei espaço, né? Porque realmente não é uma boa prática a gente ficar colocando espaço no nome de variável. E ele não deixa o nome da variável começar com um número, por isso que chamava aqui de 30 a 50, ele botou esse X antes, mas tudo certo, sem ressentimentos. Se a gente der um glimpse aqui, inclusive, a gente vai ver, ó, ele vai dizer que tem 3 colunas, 2 linhas, e ele vai dar os valores que estão ali na nossa tabela. Como a gente leu e já está nesse formato de tabela de contingência, então cruzando as nossas duas variáveis categóricas, a gente pode ir direto para o teste. Então, como que a gente faz o teste do Q quadrado? A gente faz o teste do Q quadrado usando uma função que é a QSQ.test.
que inclusive é do RBase. E aí, a gente tem que colocar aqui a tabela. Então, nesse caso, como os nossos dados já estavam no formato de tabela, a gente vai pôr os nossos dados. E isso vai rodar o teste do Q quadrado. Se a gente rodar só isso, ele dá aqui já o resultado, ó, tá vendo? Ele deu um Q quadrado de 23,9, com grau de liberdade 2 e um valor de P. Só que é legal, quando a gente está fazendo Q quadrado, a gente armazenar esse resultado dentro de um objeto, que eu chamei aqui de QQA1. Então, quando eu rodo isso, o resultado do teste fica armazenado aqui dentro do QQA1. Isso porque a gente vai querer depois olhar para os resíduos, e os resíduos vão ficar dentro do QQA1, certo? Então, se eu quiser olhar o resultado, é só rodar o QQA1, ok. Mas se, por exemplo, eu quiser olhar para os resíduos, eu tenho que pedir aqui, ó, QQA1, e aí eu coloco um cifrão, aí ele vai me dar as opções. Então, eu posso aqui pedir as estatísticas, o valor de P, mas eu posso aqui também pedir os valores observados, esperados, resíduos e resíduos padronizados. Não vou entrar nesse detalhe nesse momento, que eu vou explicar isso já já. Mas então, pronto, o teste do Q quadrado está feito. Ah, mas e se você tiver, na verdade, um banco de dados naquele formato mais padrão, em que você tem uma linha para cada pessoa? Bom, aí a gente vai continuar fazendo de um jeito muito parecido, só que antes da gente realmente rodar o Q quadrado, a gente vai ter que montar a tabela. Então, essa função aqui, que é a QSquareTest, ela só aceita a tabela de contingência. Então, se seu banco de dados não está no formato de tabela de contingência, primeiro a gente vai ter que criar a tabela de contingência, mas é muito tranquilo. Então, vamos lá. Vou aqui ler, de novo, usando a função read csv2, aí o meu banco de dados chama banco de dados 9.2, e eu chamei aqui atribuir dados, tá? Então, isso vai passar a chamar dados. Se a gente olhar, ó, é o banco de dados que eu já tinha te mostrado lá no Excel, né? Então, eu tenho aqui uma linha para cada pessoa, eu tenho no total, deixa eu ver, 270 pessoas. E aí, cada uma está classificada, sim ou não para diabetes e sua respectiva faixa etária. Uma única coisa que, então, se a gente der um glimpse aqui também, que é sempre bom, né? Veja que, beleza, ele considerou que diabetes é uma variável categórica, é um fator. Sei disso porque está identificado aqui como FCT. E a faixa etária ele também identificou como um fator FCT. Tá tudo certo, a gente pode fazer o Q quadrado. A única coisa que eu quis mudar é que a faixa etária, ela tá de uma forma que ela não tá na ordem que eu gostaria. Ele considerou uma ordem diferente, porque existe uma ordem lógica, né? Primeiro menos de 30, aí de 30 a 50, e aí mais de 50. Inclusive, é uma variável ordinal, né? Mas, se a gente for olhar aqui, ele atribuiu automaticamente uma outra ordem de categoria, porque eu não contei para ele qual era a ordem. Ele e o R, né? Então, se eu quiser aqui colocar summary dados faixa etária, veja que ele colocou aqui, ó. Primeiro ele considerou a faixa de 30 a 50, depois mais de 50 e depois menos de 30. Então, não ficou numa ordem muito boa. Então, o que eu fiz antes de rodar o Q quadrado foi mudar essa ordem. Vai fazer diferença para o Q quadrado? Não. Mas é para a tabela ficar com uma cara que faça mais sentido para a gente. Como que a gente muda essa ordem? Então, eu vou vir aqui em dados, cifrão, faixa etária, e eu vou dizer que eu quero trocar. Eu quero que o que entre nesse faixa etária do dados seja o que já está lá, só que transformado em fator. E aí eu consigo colocar aqui, ó, esse levels. No momento que eu coloco os levels e eu coloco essa ordem, ele vai ordenar nessa ordem que eu estabeleci aqui dentro desse parênteses, tá? Então, o que eu estou dizendo? Eu quero que o que ele armazene dentro da coluna faixa etária do banco de dados seja o que já estava lá, transformado em fator e ordenado. Inclusive, já era fator mesmo, né? Então, ele vai pegar o próprio faixa etária e ele vai ordenar de acordo com essa ordem de níveis que eu estou estabelecendo. Então, eu estabeleci aqui que primeiro eu quero o menos de 30 anos,
Aí depois eu quero o 30 a 50 anos. E depois eu quero o mais de 50 anos. Inclusive, se tiver com preguiça, dá para copiar daqui, ó, que eu acho que foi até o que eu fiz. Então, copio aqui, beleza, ok. Então, quando a gente roda isso aqui, ele vai mudar essa ordem. Inclusive, se eu rodar de novo o summary faixa etária, que eu tinha rodado antes, ó, veja que mudou. Ele primeiro me mostra o menos de 30, depois o 30 a 50 e depois o mais de 50. Então, perfeito. A tabela agora vai ficar bonitinha do jeito que eu queria. E aí, como eu falei para vocês, o problema de a gente ter esse banco de dados nesse formato é que primeiro a gente precisa criar uma tabela de contingência para daí colocar a tabela dentro da função que quadrado do R. Então, a primeira parte vai ser aqui a nossa criação da tabela. Eu chamei a tabela de tabela, com muita criatividade, e a gente, para criar a tabela, vai usar a função table, que também é nativa do R, é o rbase, e a gente vai dizer aqui que a gente quer uma tabela juntando diabetes, então dados cifrão diabetes, e a variável faixa etária, então dados cifrão faixa etária. Se a gente rodar isso daqui, vou agora pedir, ó, escrevi só tabela para a gente ver. Veja que o que ele fez aqui, olha que bonitinho, ele fez a mesma tabela de contingência, né? Ele criou aquela tabela de contingência que, se a gente for reparar, é idêntica a essa aqui que eu mesma tinha criado. Ele me poupou do trabalho de contar, ele que contou a frequência de cada categoria aqui, ó. Então, eu tenho aqui no final essa tabela de contingência. E agora sim, eu posso inserir essa tabela de contingência dentro da função Q quadrado. Então, eu chamei aqui o modelo de Q2, com muita criatividade de novo, né? E aí, eu usei aqui a função QSquareTest. E ao invés de aplicar aqui sobre os dados, eu vou aplicar aqui sobre a tabela. Lembrando que os meus dados, eles estão organizados de uma forma que não é nessa forma de tabela de contingência, então não vai funcionar. Aí, beleza, rodei aqui. E se eu pedir para ver o Q2, eu já tenho a resposta da tabela. Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui, a gente vê que eu tenho aqui um valor de Q quadrado, que é 23,9. Inclusive, eu já sabia, né? Porque eu tinha feito para a opção anterior. Com um grau de liberdade 2 e um valor de P aqui, que é 6,4 vezes 10 elevado a menos 6. Inclusive, uma dica que eu já dei por aqui, mas que é legal falar sempre, é que às vezes é difícil você ler a notação científica. Então, se você é uma pessoa que não gosta, tem como pedir para desativar, usando aqui, ó, Options, e aí aqui, SciPen igual a 999. E aí, se a gente rodar de novo, ó, vai ter sumido a notação científica. E aí fica mais fácil a gente entender esse valor de P, né? Com certeza, ele é menor que 5%. Interpretando aqui o Q quadrado, vamos ter que primeiro entender qual que é a hipótese nula do Q quadrado, qual que é a hipótese alternativa para eu entender o que está acontecendo. Então, na verdade, a gente consegue escrever a hipótese nula e alternativa de duas formas diferentes. Eu vou falar uma delas e aí eu falo a outra. Uma das coisas que a gente pode pensar é que a hipótese nula e a alternativa, elas estão pensando em associação. Então, eu posso pensar assim, nesse caso, como eu tenho diabetes e faixa etária, eu posso dizer que a minha hipótese nula é que não há associação entre a faixa etária e o desenvolvimento de diabetes. E, portanto, a hipótese alternativa vai ser de que há associação entre a faixa etária e o desenvolvimento de diabetes. Então, essa é uma forma de construir, que eu acho legal, acho que é bom a gente pensar, né? Então, nesse caso aqui, como o meu P foi menor que 5%, eu vou rejeitar a hipótese nula, eu vou ficar com a hipótese alternativa, e eu vou considerar que existe uma associação entre o desenvolvimento do diabetes e a faixa etária. Então, você desenvolver ou não diabetes depende da sua faixa etária. E aí, acabei dando spoiler da outra forma de pensar na hipótese. Ao invés de pensar na palavra associação, a gente pode pensar na palavra dependência.
que até tem tudo a ver com o nome do teste, né? Q quadrado de independência. Então, outra forma de pensar é pensar assim como hipótese nula. O desenvolvimento de diabetes não depende da faixa etária. E hipótese alternativa, o desenvolvimento de diabetes depende da faixa etária. Então, nesse caso aqui, ó, como a gente vai rejeitar a hipótese nula, ficar com a hipótese alternativa, eu vou considerar que o desenvolvimento da diabetes depende da faixa etária. Então, eu já sei isso até esse momento. Eu sei que não são coisas independentes, que existe uma influência ali. Porém, o que eu ainda não sei até esse momento é como que essa influência se dá, né? Então, eu não sei, será que ser mais velho favorece o aparecimento de diabetes? Será que é exatamente a faixa intermediária que favorece? Então, você tem entre 30 e 50 anos? Eu não sei nada disso, eu vou descobrir olhando para os resíduos, ok? Só uma observação aqui, que nesse meu caso, eu tenho uma tabela 2x3. Até vou rodar aqui a tabela de novo para explicar o que eu quero dizer. Então, o que eu quero dizer com ter uma tabela 2x3? É uma tabela que tem 2 linhas e 3 colunas, certo? Se você tiver uma tabela 2x2, o automático, se eu não me engano, o default, é o R usar uma correção chamada de correção de Yates, porque eles entendem que o valor de P tende a ser menor do que ele deveria ser em tabelas 2x2, então o teste acaba sendo muito liberal. E aí, essa correção de Yates é uma das correções sugeridas para quando você está trabalhando com tabelas 2x2. Porém, contudo, todavia, essa correção de Yates é super criticada também, porque ela é uma correção muito conservadora. Então, se você estiver fazendo um Q quadrado em tabelas 2x2, fique atento a isso. Você adiciona aqui, ó, o correct, e aí igual a true para ativar a correção de Yates, ou igual a false para desativar. Pensa aí se você vai querer essa correção de Yates ou não. Se eu não me engano, no SPSS, isso acho que não chama Yates, chama correção de continuidade, continuity correction, alguma coisa assim. Então, beleza, até esse momento a gente sabe que existe associação ali entre o desenvolvimento do diabetes e a faixa etária. Então, agora o que eu vou fazer é analisar as frequências esperadas dos resíduos. Na verdade, é que eu só vou analisar as frequências esperadas porque existe um pressuposto do Q quadrado que é importante eu analisar. E que eu só vou conseguir analisar depois de ter montado o teste mesmo. Qual que é esse pressuposto? O pressuposto do Q quadrado de Pearson é que as frequências esperadas sejam superiores a 5. Então, que a gente não tenha nenhuma célula com frequências esperadas menores do que 5. Isso aqui é um pouco debatível, então tem gente que acha que é muito radical a gente falar que nenhuma célula pode ter frequência esperada abaixo de 5. E sim que a gente tem que tomar cuidado porque a quantidade de células com frequências esperadas abaixo de 5 não deve ultrapassar 20% das células. Mas, dá uma olhada nisso, ok? E se eu tiver muitas células com frequências esperadas menores do que 5, o que eu faço? Aí o Q quadrado de Pearson não é o mais adequado para você, mas a gente tem um outro Q quadrado que é com uma correção do Fisher, que eu vou ensinar num vídeo à parte. Então, beleza, como que a gente vê as frequências esperadas para analisar se esse pressuposto foi atendido ou não? Para isso, a gente usa aqui, vou usar aqui o QQA2, né, que é o modelo que eu criei, e eu vou pedir aqui o expected. Então, estou pedindo aqui as frequências esperadas. Se a gente rodar aqui, ó, veja que ele me dá que a frequência esperada era 68, 22, 90, 29, 45 e 14. Então, ok, todas as frequências esperadas eram superiores a 5. Eu posso seguir com o meu Q quadrado de Pearson assim, sem muitos problemas, tá? Então, até aqui eu sei que existe uma dependência entre o desenvolvimento do diabetes e a faixa etária, né? Você desenvolver ou não diabetes depende da sua faixa etária.
Para descobrir como que essa relação acontece, a gente vai ter que olhar para os resíduos. Então, não quero aprofundar a parte teórica de Qi quadrado, ainda vou fazer um vídeo sobre isso, mas basicamente, o Qi quadrado faz é comparar a frequência que foi observada. Então, se eu olhar aqui na minha tabelinha, ó, essa é a tabela dos dados reais, é a tabela dos dados observados. Então, ele vai comparar o que foi observado, a frequência observada, com uma frequência que ele chama de frequência esperada. O que é essa frequência esperada? É a frequência que seria esperada caso não existisse associação entre essas variáveis. Então, se não existisse associação entre diabetes e faixa etária, essas frequências aqui seriam as frequências esperadas no meu banco de dados, tá? E aí, se o Qi quadrado for estatisticamente significativo, significa que existe uma diferença aqui entre as frequências observadas e aquelas que seriam esperadas. E veja bem que aqui nesse caso, como eu tenho 6 células, eu tenho que pensar onde será que essa diferença está? Será que ela está em todas as células? Se a gente só de bater o olho aqui, dá para a gente ver que é muito improvável que aqui nessa faixa etária de 30 a 50 anos, eu tenha uma diferença entre a frequência esperada e a observada. Veja que foi observada 90 e o esperado era 90,6, ou seja, é praticamente idêntico, né? E era esperado aqui 30 e foi observado 29,3, então, de novo, idêntico. É provável que a diferença esteja nas outras colunas, mas nem sempre vai ser tão óbvio, né? Então, como que a gente analisa isso? A gente analisa isso através dos resíduos. A gente tem aqui no R duas opções, assim como a gente tem no SPSS também. O SPSS ele deixa você pedir o resíduo padronizado, que é o resíduo de Pearson, de acordo com a documentação do R, e ele deixa você pedir o resíduo padronizado ajustado. Então, esse aqui eu coloquei o nome que o SPSS dá para a gente saber bem como fazer a transição, né? Então, se você estiver acostumado a usar o SPSS, qual é o código que você usa? Então, se você quiser olhar o resíduo que é o que o SPSS chama apenas de padronizado e não de padronizado ajustado, você tem que olhar aqui para o QQA2, né? Cifrão residuals. Então, é o que ele chama só de resíduo. Então, o que ele chama só de resíduo já é o resíduo padronizado, esse resíduo de Pearson. Cuidado, viu? Porque como ele só chama de resíduo, eu mesma achava que não era um resíduo com correção, achei que era o resíduo mesmo bruto, mas já é esse resíduo padronizado. Mas o que é recomendado que a gente analise mesmo não é o padronizado, é o que é chamado de padronizado ajustado. E isso a gente obtém aqui no R pedindo o resíduo standardized, né? Então, QQA2, cifrão. E ao invés de a gente pedir residuals, a gente vai pedir o standardized residuals, ó, STD-RES. Vou apagar aqui minha colinha. E se a gente pedir aqui o resíduo padronizado, ó, agora sim é o padronizado ajustado. Se você rodar esse mesmo teste no SPSS, você vai ver que vai dar exatamente os mesmos resíduos. Ok. A questão é como analisar esses resíduos, né? Como a gente pensa neles? Os resíduos que são esse padronizado ajustado, eles estão numa unidade Z. Então, isso significa que a gente consegue pensar em significância para esses resíduos enquanto a gente pensa na distribuição normal, na normal padronizada. Portanto, a gente pode considerar que vão ser células em que a diferença entre o observado e o esperado é estatisticamente significativa, aquelas que tiverem o resíduo padronizado ajustado superior a 1,96 ou inferior a menos 1,96. Então, que estejam ali fora desse intervalo menos 1,96 mais 1,96.
Esse valor aqui, 1,96, ele não é um valor mágico, ele vem da distribuição normal padronizada. A gente sabe que se estiver fora disso, tá significativo a um nível de 5%. Você pode fazer essa análise. Então, se a gente fizer aqui no nosso banco de dados, olha, veja aqui, tanto aqui para menos de 30 quanto para o mais de 50, a gente tem resíduos padronizados que estão fora dessa faixa, desse intervalo, enquanto que na categoria aqui do meio, os resíduos estão bem abaixo, né, dos valores limites. Então, a gente teria resíduos estatisticamente significativos aqui nas categorias menos de 30 e mais de 50, mas resíduos não estatisticamente significativos aqui na categoria entre 30 e 50 anos. Então, como que a gente pode interpretar? Além de interpretar a significância, a gente também consegue interpretar o sinal desse resíduo. Então, veja que aqui, ó, quando fala que não tem diabetes e tem menos de 30 anos, o resíduo é positivo. E tem diabetes e tem menos de 30 anos, o resíduo é negativo. Isso significa que uma frequência maior de pessoas com menos de 30 anos não tem diabetes, acima do que seria esperado caso não existisse uma influência aí da faixa etária no desenvolvimento do diabetes. E a frequência observada de pessoas com menos de 30 anos e com diabetes é menor, veja que é negativo, do que o que seria esperado. E para o mais de 50, essa situação inverte, né? Então, a gente tem aqui uma situação em que o resíduo do não diabetes é negativo. Então, quer dizer que a frequência de pessoas que não têm diabetes na faixa acima de 50 anos é inferior ao que seria esperado caso não existisse associação entre a faixa etária e o desenvolvimento do diabetes. Enquanto que o resíduo para o sim é positivo, indicando aí que mais pessoas têm diabetes na faixa dos mais de 50 anos do que seria esperado. Então, a gente já concluiu um monte de coisa, só olhando para isso. Então, a gente já concluiu que existe uma associação entre o desenvolvimento de diabetes e a faixa etária, e a gente concluiu também que como que essa associação acontece. Então, pessoas com menos de 30 anos, elas têm aqui um favorecimento, né, a não desenvolver diabetes, e as mais de 50 anos, o que existe um favorecimento aí a você desenvolver o diabetes. O que é uma coisa que faz sentido, né? Eu pensei num exemplo que fizesse sentido com o mundo real. Então, beleza, eu podia parar minha análise aqui. Só que eu quis complementar dizendo para você o seguinte: existem pessoas que recomendam que ao invés de a gente usar esse ponto de corte aqui do 1,96, a gente faça um ajuste nesse ponto de corte de acordo com o tamanho da nossa tabela, com quantas células a gente está trabalhando. E aí, como a gente está no R, o R é incrível, maravilhoso, fantástico, né? Eu resolvi já colocar tudo aqui. Se você assistiu o meu vídeo de pós-rock do Q quadrado, eu fiz uma parte no Excel e tal. E aí, como é muito simples programar isso no R, eu achei que a gente já podia ter essa conversa. Então, como que a gente faria esse ajuste desse ponto de corte aqui, levando em consideração a quantidade de células que a gente tem? Então, para fazer esse ajuste, o que a gente vai mudar é o nosso alfa, é o nosso nível de significância. Então, a gente está aqui, quando a gente está considerando esse intervalo de 1,96, a gente está considerando como nível de significância o nível 5%. Quando a gente tem uma grande quantidade de comparações, é legal que esse nível de significância ele seja corrigido. Como que a gente vai fazer a correção no caso do Q quadrado? Então, primeira coisa, eu chamei aqui ó, de novo alfa, então é o nosso novo nível de significância. Qual vai ser esse novo nível de significância? Ele vai ser o 5%, portanto 0,05, dividido pelo produto entre a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, fica aqui, ó, no meu caso, eu tinha 2 linhas e 3 colunas, então 2 vezes 3, certo? Se a gente rodar isso, eu posso aqui até olhar para a cara dele, ó, se eu pedir aqui novo alfa, ele vai me dizer que meu novo alfa é 0,0083.
Então, basicamente, ao invés de eu considerar coisas estatisticamente significativas quando elas são menores do que 5%, eu vou considerar quando elas forem menores do que 0,8%, tá? Então, eu diminui bastante o meu nível de significância. O que eu fiz para facilitar a tua vida, você não ter que se preocupar aqui, foi criar uma fórmula que já conta para você a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Que é essa fórmula aqui, ó, né? Então, o que eu disse aqui para montar essa fórmula? Eu chamei aqui de novo alfa, né? E eu fiz o 0,05, meu 5%, dividido pelo quê? Pelo n-row da tabela, ou seja, n-row é o tamanho das linhas, né? O n, a quantidade de linhas, vezes o n-col, então a quantidade de colunas da tabela. Se a gente rodar isso, vai dar exatamente a mesma coisa, a menos que eu tenha errado na programação. Então, beleza, ó, continua ali o 008. Então, isso aqui eu fiz porque eu sabia, né, na minha tabela, mas se você quiser deixar mais automático, pode deixar. E veja que, ó, eu sempre coloco aqui uma explicaçãozinha, né, para quando você estiver lendo esse script você lembrar. E aí, para a gente calcular o nosso novo ponto de corte, então lembrando que esse ponto de corte aqui é referente a um alfa de 5%. Se a gente for calcular para a gente calcular o nosso novo ponto de corte, a gente vai ter que usar aí uma distribuição. Então, eu vou ter que calcular qual é esse valor, considerando não o 5%, mas o 0,008. Então, como que a gente faz isso? A gente vai usar essa função aqui do R, que é lindo, maravilhoso, tudo de bom, que é o Q-norme. E aí eu vou colocar aqui, ó, que eu quero o Q-norme para o novo alfa dividido por 2. Então, ele vai pegar ali a distribuição normal padrão. E por que eu botei o dividido por 2? Porque a gente está trabalhando aqui com alfa bicaudal. Então, a gente tem que colocar na fórmula o dividido por 2. Então, se eu colocar aqui, ó, tá vendo que ele deu aqui, ó, 2,638? Ótimo. Então, é isso. Então, quer dizer que o meu novo... Então, eu não vou nem escrever novo aqui, porque parece o novo alfa. Mas a gente vai considerar estatisticamente significativos os resíduos que estejam fora dessa faixa de menos 2,64 a mais 2,64. Então, resíduos significativos serão os que são maiores que 2,64 ou menores que menos 2,64, tá? Então, a gente mudou aqui o nosso critério, tá vendo? Inclusive, aumentou o valor, ficou mais difícil, né? Então, isso aqui está considerando o novo alfa, que no nosso caso é o 0,008, ok? E aí, uma outra opção é você calcular o valor de P para cada resíduo. Precisa? Não precisa. Isso aqui, em geral, vai ser o suficiente, tá? A gente calcula aqui os novos limites e a gente analisa. Inclusive, ó, vou rodar aqui de novo o resíduo padronizado para a gente analisar. Então, lembra que eu tinha analisado essa tabela tendo em mente o limite 1,96? Vou analisar ela agora tendo em mente o limite 2,64. Veja que continuou estatisticamente significativo, né? Então, os resíduos 3,9 estão fora dessa faixa, então são estatisticamente significativos, e os resíduos 4,2 também. Então, na verdade, não mudou minha conclusão, vida que segue. O que você vai dizer é contar lá na metodologia do seu trabalho que você considerou como células com diferenças estatisticamente significativas aquelas que tinham resíduos padronizados ajustados fora do intervalo menos 2,64 mais 2,64. E aí você ainda coloca que você fez essa correção do limite do resíduo. Eu vou colocar na descrição desse vídeo a referência que eu uso, que é a do McDonald e Gardner, que é eles que falam que a gente deveria fazer essa correção. E eu vou colocar também um artigo que é sobre Qi quadrado, que fala, meu Qi quadrado é estatisticamente significativo, e agora? Então, você pode lê-lo e entender melhor essa questão, se a gente precisa ou não precisa fazer a correção.
Mas, caso você esteja muito empolgado, assim, querendo fazer mais contas, você pode calcular o valor de P para cada um dos resíduos, tá? E aí, como que a gente faz? Primeira coisa, a gente vai usar essa distribuição P-norm, que é para calcular a probabilidade com base numa distribuição normal, que é a distribuição que a gente está assumindo ali para os resíduos, tá? Lembrando também uma coisa muito importante, eu estou falando aqui de distribuição normal e não sei o quê, mas eu estou pensando no resíduo, eu estou pensando porque o resíduo ele foi transformado numa unidade Z. Mas o Q quadrado, ele é um teste não paramétrico, tá? Isso quer dizer que ele não tem nenhum pressuposto sobre distribuições. O que nem faria sentido mesmo, porque veja que ele está vendo a associação entre duas variáveis categóricas. Não faria sentido ele assumir uma distribuição normal, porque variáveis categóricas não tem como ter distribuição normal, tá? No máximo, o que vai ter distribuição normal é uma variável contínua. Então, estou falando aqui de distribuição normal, mas não confunda, por favor. Como que a gente calcula, então, esse valor de P? A gente vai calcular ele fazendo 1 menos P-norm, que, como eu falei, é essa função que a gente usa aí. E aí, a gente vai colocar dentro dessa função os resíduos padronizados. Só que, como a gente tem resíduos padronizados, tanto positivos quanto negativos, isso vai dar problema no cálculo do valor do P. Então, o que a gente vai fazer é colocar o módulo do resíduo, tá? Então, o resíduo seria o QQA 2 Standardized Residuals, STD resíduo, né? Só que como eu não quero que tenha valores negativos, eu vou colocar isso em módulo. Como que a gente coloca em módulo no R? A gente coloca aqui, ó, ABS. O ABS é de absoluto, né? Então, quer dizer que ele vai tirar o sinal. Se a gente rodar aqui, ó, vejo que ele já começou a me dar uns valores de P interessantes, só que tem que fazer algumas coisas. Uma das coisas é que a gente vai ter que pegar tudo isso e multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque a gente está pensando num P bicaudal, então a gente tem que fazer essa multiplicação por 2. Acredita em mim, não estou mentindo. Então, esse aqui vai ser o nosso valor de P. Para ficar melhor, a única coisa que eu fiz foi arredondar, porque eu achei que estava muito grande. Então, eu apliquei em cima disso tudo aqui a função round, né, que é de arredondar. Então, como que a gente faz? Bota aqui, ó, round. E aí, eu tenho que colocar quantas casas eu quero. Eu botei 6 aqui, porque eu acho que ficava melhor para ver as diferenças. Vou seguir a Fernanda do passado, que ela deve ter tido uma boa razão. E aí, olha, veja, ficou mais bonitinho aqui, né? Ficou um valor mais fácil de ler. Mas veja que a conclusão se mantém. Então, os resíduos aqui da faixa etária de 30 a 50 não são estatisticamente significativos, os valores de P são maiores que o meu alfa, e os valores aqui, os resíduos do menos de 30 e mais de 50, eles são menores que o alfa, tá? Lembrando que a gente vai comparar esse P, vou até escrever aqui, ó, devem ser comparados com o novo alfa. Então, nesse caso, meu 0,008. Ok, gente, beleza? E aí, por fim, na verdade, tem duas coisas que eu deixei para o final, que são meio opcionais, mas é legal da gente falar. Uma das coisas é o V de Cramer, que é um tamanho de efeito. Na verdade, existem dois tamanhos de efeito para aqui quadrados, o Φ, que é para tabelas 2x2, e o V de Cramer, que é para tabelas maiores que 2x2. E eu vou fazer aqui então com vocês, como minha tabela é maior, eu vou fazer o V de Cramer, mas eu deixei aqui uma colinha de como você faria o Φ. O V de Cramer, para a gente fazer aqui no R, a gente vai usar o Cramer underline V, que é do pacote RStatics, né? E aí, veja bem que a gente não vai inserir o Q quadrado, a gente vai inserir a tabela de contingência que a gente criou aqui na função V de Cramer. E aí, aqui eu fiquei com o V de Cramer de 0,297, ok? Como eu interpreto esse V de Cramer? Bom, o problema dos tamanhos de efeito é que não existe um consenso de como eles devem ser interpretados.
O que a gente, em geral, faz é se basear na sugestão do Cohen, que escreveu um livro aqui, ó, que é de 88, sobre tamanhos de efeito. E aí, o V de Kramer, ele tem que ser interpretado considerando não só o valor dele, então no nosso caso aqui o 0,29, mas considerando também os graus de liberdade do teste. O nosso Q quadrado, a gente até sabe que o grau de liberdade é 2, né? Porque apareceu lá pra gente quando a gente rodou o teste. Lembra que apareceu lá df igual a 2? Então, beleza, o nosso grau de liberdade é 2. Porém, se você não lembrar e tal, se você não tiver calculado, é simples. É a quantidade de linhas menos 1 vezes a quantidade de colunas menos 1. No nosso caso, tem 2 linhas, menos 1 dá 1. Tem 3 colunas, menos 1 dá 2. 1 vezes 2, 2. Ok? E aí a interpretação do grau de liberdade, ela tem que levar em consideração, então, o valor e o grau de liberdade. Desculpa. A interpretação do tamanho do efeito vai levar em consideração o grau de liberdade e o valor do V mesmo. Nesse caso, como a gente tem um grau de liberdade 2, isso aqui corresponde a um V de Kramer, a um tamanho de efeito pequeno. O tamanho de efeito é uma coisa interessante da gente reportar. Eu acho que, na verdade, eu já comentei isso em outros vídeos, a gente só tem que tomar cuidado para não cair de novo numa coisa muito categórica, né? Porque o próprio Cohen diz que isso é uma sugestão, depende muito da área que você está trabalhando, então ele tem que ser interpretado considerando o contexto todo. Porém, é um bom norte para a gente. Porque tem um detalhe que a gente conversou lá na aula de valor de P. O valor de P ele é muito influenciado pelo tamanho da amostra. Se você tiver uma amostra gigantesca, então se você quiser fazer um Q quadrado num banco de dados de COVID com 40 mil pessoas, o seu Q quadrado vai dar estatisticamente significativo praticamente sempre. Porque o tamanho da amostra é tão grande que isso vai forçar valores de P pequenos. Eu fiz essa discussão lá nos vídeos mais teóricos. Então, o tamanho de efeito, sendo analisado em conjunto com o valor de P, é interessante, ok? Para a gente fazer essa discussão. Muito bom. Então, ok, V de Kramer aqui no nosso caso um tamanho de efeito pequeno, e se a gente quisesse fazer para uma tabela 2x2, a gente usar essa função φ. E aí, por fim mesmo, eu fiz um gráficozinho aqui que eu achei legal, mas no meu caso mal precisava, né? Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Que é um jeito, olha, ele faz tipo um mapa de calor. Será que faz sentido dizer mapa de calor? Mas é um gráfico de correlação basicão que a gente tem aqui. E ele me diz, ele vai ser pintado aqui de acordo com a intensidade do resíduo. Então, só de bater o olho, a gente vê que a categoria de 30 a 50 anos ficou super clarinha. Então, aqui é um resíduo que não vai ser estatisticamente significativo. Mas as outras células, olha, ficaram escuras e ele pinta de vermelho o que é negativo e de azul o que é positivo. Então, a gente sabe em que células o observado foi superior ao esperado e em que células o observado foi inferior ao esperado, batendo o olho. Nesse meu caso, é uma tabela pequena, eu tenho ali 6 células, eu consigo olhar os números. Mas se você tiver uma tabela muito grande, isso aqui ajuda bastante a você identificar as diferenças. Lembrando que, se você tiver uma tabela muito grande, aquela correção lá do valor de P para pensar nos resíduos é praticamente obrigatória, tá? Então, beleza. Como que eu montei isso, né? Então, eu sempre gosto de explicar. Então, o que eu fiz foi montar um core plot, que vem do pacote core plot, e eu fiz isso colocando aqui os resíduos padronizados. Então, o Kiko-A2, cifrão, std-res, né? Que são os resíduos padronizados. Aí, eu acho que eu precisei colocar isso para não dar problema, que é esse score false. Senão, ele ia dar problema, porque eu acho que ele vai identificar que os valores não são valores de correlação. E não são mesmo, né? São valores que ultrapassam ali os limites dos valores de correlação. E aí, ó, já fica legal. O que eu mudei só porque, por frescura, é que primeiro eu coloquei aqui, ó, o method
igual a falso, desculpa, o método igual a color, porque eu não gosto de ser um círculo, como tá aparecendo aqui, ó, tá vendo? Fica um círculo e o tamanho do círculo tem a ver com a intensidade da correlação, mas eu não gostei. E aí eu tirei, coloquei método igual a color, se a gente rodar agora, ó, ele já volta a ficar com o quadrado todo preenchido. Outras coisas que eu não gosto, eu odeio que o padrão seja escrever em vermelho, eu não sei por que, que o padrão é escrever em vermelho. E aí, para mudar isso, a gente põe aqui, ó, tl.col, então a cor, né, vai ser black. E aí, se a gente rodar, ó, já ficou mais bonito. Então, você já vê aqui que ficou preto, escrito em preto. E aí, a outra coisa que eu fiz, que eu ando muito fã de fazer isso, é não deixar as coisas escritas na vertical. Eu estava até lendo aquele livro que é o Storytelling com Dados, e a recomendação é que a gente não deixe as coisas assim, ó, por exemplo, esse menos de 30 anos, porque o nosso cérebro não é muito bom lendo coisas que estão escritas assim. Então eu quis trocar. Aí eu mudei aqui, ó, coloquei o tl.srt igual a zero. Isso muda a angulação. Então esse é basicamente o ângulo que a gente vai querer usar. Se a gente colocar aqui, ó, fica todo mundo aqui na horizontal, porque o ângulo é zero. Tanto é que se eu colocar aqui, ó, 45, vai ficar inclinadinho, ó, tá vendo? Fica inclinado aqui. Como eu não queria isso, eu botei zero. Tem um monte de argumento nessa função que você pode aprender a mexer. É só procurar por ela, né, o core plot, e aí você acha vários tutoriais da galera ensinando a personalizar. Beleza, pessoal? Então, para a gente encerrar, eu só vou montar a resposta final. Então, eu vou dizer que o Q quadrado, vou até rodar de novo aqui, nosso Q quadrado. Eu vou dizer que o Q quadrado de independência mostrou que a associação entre o desenvolvimento da diabetes e a faixa etária. E aí, entre parênteses, eu vou colocar todas as informações estatísticas que me fizeram chegar a essa conclusão. Então, eu vou colocar que o Q quadrado tem 2 graus de liberdade, que o valor de Q quadrado é 23,9 e que o P é menor que 0,001. Ah, eu não posso colocar o P inteiro? Pode, mas não precisa. O padrão é a gente, se for menor que 0,001, a gente só coloca que é menor que 0,001. Porque aqui, ó, tem muita casa decimal, vai ficar uma coisa meio poluída. E aí, posso colocar o que mais? Posso dizer, aqui olhando para os resíduos padronizados, né, e pensando no na nossa correção, vou considerar aqui que esses resíduos aqui são estatisticamente significativos. Então, eu vou dizer que a faixa etária de mais de 50 anos apresenta mais casos de diabetes do que o esperado, enquanto que a faixa etária com menos de 30 anos apresenta menos casos de diabetes. Então, meio que contei o que aconteceu. E aí, outra coisa que a gente pode fazer é reportar o V de Kramer. Então, você coloca lá, V de Kramer igual a 0,297. Se colocar isso dentro do parênteses que já tem o Q quadrado, perfeito, que ainda já está ali com o grau de liberdade, que se uma pessoa quiser fazer a interpretação mesmo, ela consegue fazer. Ok, gente? Então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido o Q quadrado para vocês. A gente vai ter vídeos no futuro para falar do Fisher e para falar do Q quadrado de homogeneidade, que é um outro Q quadrado. E como sempre, fica o pedido. Se você curte o conteúdo que eu produzo por aqui, interaja, comente, se inscreva no canal, dê like nos vídeos, tudo isso me deixa feliz, me deixa animada. E eu também produzo conteúdo de estatística, principalmente mais teórico, lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então, se quiser me seguir por lá também, eu vou ficar